Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o etnocentrismo europeu e os impactos da conquista da América. A América que foi conquistada por dois principais países europeus, Portugal e Espanha, que no ano de 1494 assinaram o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras americanas entre Portugal e Espanha para melhor explorá-las. É claro que nós vamos ter a presença de outros países europeus nessa conquista e colonização, como os ingleses e os franceses, principalmente na região norte do continente americano, não é mesmo? Nessa imagem a gente problematiza esse colonialismo, esse não respeito que os europeus tiveram às culturas já existentes aqui na América. Nós temos as estimativas que nos indicam que cerca de 60 milhões de pessoas viviam na América antes da chegada do colonizador europeu, dividido em centenas de etnias, Aqui no Brasil, os dois principais troncos indígenas, o Tupi e o Macro-G, mas os indígenas também que habitavam os territórios da América Espanhola, como os incas, astecas, maias, os povos que habitavam a América do Norte, o meio-oeste dos Estados Unidos e as áreas geladas mais ao norte da América. E esses povos vão ser conquistados pelos europeus que tinham uma visão etnocêntrica, de julgar a cultura do outro a partir da sua e ter a ideia de que a sua cultura é superior. O europeu tinha a ideia de que a cultura europeia era superior à cultura que existia aqui na América antes da chegada dos europeus, o que é um erro, pessoal. Eles poderiam ter a superioridade bélica, mas na questão cultural, a gente não deve, não pode, não é algo positivo julgar a cultura do outro a partir da nossa própria cultura, Aqui essa diversidade dos povos nativos que habitavam a América antes da chegada dos europeus, então essa reprodução desses povos, e a gente sabe dessa diversidade cultural, linguística, de organização social dos povos aqui da América, não é? E aqui um exemplo de etnocentrismo e violência, quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, a imposição da religião cristã católica, como a gente vê aqui, a elevação da cruz em Porto Seguro, então impondo a religiosidade cristã católica, uma vez que os nossos indígenas, eles eram politeístas, cultuavam vários deuses e passam obrigatoriamente a ter que seguir o culto cristão católico, Aqui também um outro exemplo de etnocentrismo e violência, a Catedral Metropolitana da Cidade do México, ela foi construída sobre as ruínas do Templo Maior Azteca. Inclusive foram utilizados na construção da Catedral Metropolitana as pedras que eram do Templo Azteca, na cidade de Tenochtitlán, que hoje é a cidade do México, capital do México. Aqui, olha só, nesse primeiro plano a gente vê as ruínas do Templo Maior, as pedras utilizadas nessa ruína e ao fundo da imagem a Catedral Metropolitana, que se utilizou das ruínas, das pedras do templo que foi destruído pelos espanhóis, não é? E as epidemias, as doenças trazidas pelos europeus também contribuíram para que essa população fosse dizimada, uma vez que eles não possuíam anticorpos, nunca tiveram contato com essas doenças. Aqui na imagem, a reprodução de uma epidemia de varíola, então a pele, toda manchada com varíola, que a doença provocava umas bolhas purulentas, que vai dizimar a população indígena. Galera, neste vídeo nós falamos sobre o etnocentrismo europeu e as consequências da conquista na América. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.